Cristo posso confiar, é minha força, luz, lugar seguro, achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo me se tornou frágil, bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, as almas todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, de derrotar obedeceu. Meu pecado quando sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte aliviou, luz desde as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, livre está ressuscitou, e glória eterna conquistou. Meu pecado me prestou, te perdoou, e meu, comprou e com sangue de Jesus. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Muito boa noite, queridos amigos e irmãos. Já peço desculpa pelo atraso, né? Ainda estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. Enfim, nós vamos iniciar agora com o nosso momento devocional e logo após partimos para o nosso estudo bíblico. Levíticos, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 18. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do caminho, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas.
E não façam a segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta, não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. O Criador ensina a amar. Quem lê os livros bíblicos de Êxodo, Levítico e Deuteronômio pela primeira vez fica surpreso com a quantidade de leis e proibições. Algumas sequer fazem sentido para nós devido à distância cultural e histórica. Mas a chave para interpretar essas proibições está em Levítico 19, 18. Ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. O Criador está dizendo, eu criei vocês, ora, ame os outros e façam o que é bom e justo. Isso é reforçado no primeiro versículo do capítulo. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Agora, em resposta a esse amor, os israelitas orientariam as suas vidas pela lei de Deus. Que tarefa difícil para os israelitas e que tarefa difícil para nós. Lendo literalmente, talvez alguém ouse dizer que cumpre, talvez uns 90% das leis. Mas isso não é o suficiente. Quem peca por um, peca por todos. A lei de Deus exige perfeição, e estamos longe disso. Para os cristãos, a partir do que Cristo fez por nós, a lei de Deus tem uma outra função. Cumprimos a lei como resposta ao amor de Deus, e não para sermos salvos. Os israelitas já faziam parte da aliança, e as suas ações demonstravam a sua compreensão dos termos desta aliança, que a salvação era a ação de Deus em favor deles. Que sentido esse texto tem para nós hoje? Como cristãos, não permanecemos alheios à situação da viúva, do órfão, do estrangeiro, do necessitado, do surdo e do cego. Não podemos ficar inertes diante da situação do nosso próximo. Pense nisso. Engaje-se nos trabalhos de ação social da sua igreja, da sua comunidade. Assim você estará testemunhando da sua fé e do amor de Deus por todas as pessoas. Nós oramos, Criador, somos imperfeitos e pecadores. Cria em nós o desejo de amar e ajudar o nosso próximo. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, nós assim então vamos iniciando o nosso estudo bíblico dessa sexta-feira, ainda com o tema igreja. Nós falamos muito sobre igreja, né? Falamos sobre, não colocando em ordem agora como nós temos estudado, mas nós falamos sobre a igreja local, sobre como Deus quis que os cristãos em determinado lugar se reunissem, se organizassem em comunidades, como esses cristãos que foram batizados, que foram transformados de inimigos de Deus em seus filhos amados, agora têm o sacerdócio universal em suas mãos, têm o direito e o privilégio de pregar a palavra de Deus, de anunciar este grande amor àquelas pessoas que Deus colocou em suas vidas, de trazer o consolo e a esperança da salvação que nós temos em Jesus Cristo. E que, como esses cristãos que têm o ministério em suas mãos, ou o sacerdócio universal em suas mãos, e estão reunidos em um certo local, agora juntos chamam um pastor, alguém preparado para exercer o ministério público no seu meio, delegando a essa pessoa o dever também, o privilégio de pregar a palavra e administrar os sacramentos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vida da igreja, como que essa comunidade local vive.
Por isso, o tema, a igreja desenvolve uma vida santificada. A vida prática da igreja, no dia a dia, que a palavra de Deus nos diz. E aí nós temos como referência o texto da primeira carta de Pedro 2,9, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Para isso que nós somos igreja. Obviamente, nós ouvimos e recebemos os atos poderosos de Deus em nossas vidas, nós somos transformados por esses atos poderosos, e agora Deus nos chama a anunciarmos, a sermos seus porta-vozes, levarmos ao mundo essa maravilhosa mensagem do seu amor, dos seus atos poderosos. Fiquem à vontade para comentarem, para enviarem perguntas, na medida do possível, eu vou trazendo aqui para o nosso estudo. Antes de mais nada, boa noite, Helena, boa noite, Nicole, boa noite, Cláudio, boa noite, Marilene, sejam todos muito bem-vindos, e boa noite a todos aqueles que não mandaram aqui a sua mensagem, mas que estão aí nos acompanhando também. Vamos lá, então, sem mais delongas, ao nosso estudo. Introdução. Todo fato ou acontecimento tem causas e efeitos. Por que eu coloquei essas duas imagens, né? Primeiro, a imagem que demonstra a vida do cristão, e a segunda imagem, né? Eu tive dificuldade de escolher uma imagem que demonstrasse a vida do não cristão, até porque qualquer tipo de imagem seria um pré-julgamento ou um julgamento de que existem coisas exclusivas dos cristãos ou coisas exclusivas dos não cristãos. Obviamente que o cristão é aquele que se pauta pela palavra de Deus, se guia pela palavra de Deus. E essa imagem da direita ali eu coloquei para representar os não cristãos, aquele que tem como centro da sua vida a si mesmo, se coloca como centro da sua vida, se coloca como o Senhor da sua vida, como aquele que pode resolver todos os problemas, enfim, que não há necessidade de Deus. Todo fato ou acontecimento tem causas e efeitos. A causa de sermos cristãos ou não cristãos e os efeitos disso, né? Primeira causa, obviamente, de sermos cristãos é pela ação de Deus em nossa vida. Obviamente que ninguém se torna cristão porque quer. O apóstolo Paulo diz que o penhor da carne é o pecado, são as coisas más. Naturalmente, nós, seres humanos, nascemos em pecado, tendemos às coisas ruins, e isso qualquer pai, qualquer mãe sabe muito bem, que não precisamos ensinar nada de errado aos nossos filhos. Parece que eles já nascem sabendo tudo que é errado. As coisas certas, sim, nós devemos ensinar e requer muito esforço e dedicação. Então, ensinar a palavra de Deus e mostrar o caminho de Deus é algo que não faz parte da natureza humana. Por isso, nós somos cristãos pela ação de Deus em nossas vidas. É a palavra de Deus que nos transforma. São os sacramentos que vêm e nos mudam em filhos de Deus. Enquanto nós permanecermos alheios à vontade de Deus e à sua palavra, nós permaneceremos no mundo. Pessoas que não têm a só relação com Deus e que se tem como o centro do universo e o centro de tudo o que o rodeia. Então, nós somos cristãos por uma ação divina em nossas vidas. Quando eu digo eu quero crer em Deus, eu aceitei Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo já agiu na minha vida. Aqueles que não são cristãos, que permanecem afastados de Deus, não é culpa de Deus. Deus quer salvar todas as pessoas, mas muitos não aceitam, muitos trancam os seus ouvidos e as suas mentes, seus corações para a ação de Deus. Muito bem, a partir disso, nós temos, então, atitudes cristãs. Coloquei aqui algumas fotos antigas que lembram atitudes cristãs. O trabalho comunitário, seja dentro da igreja, seja o trabalho comunitário fora da igreja, levando a palavra de Deus às outras pessoas, levando consolo a enfermos, ação social, missão, enfim. Essas são as atitudes que nós cristãos temos ou deveríamos ter a partir da ação de Deus em nossas vidas. São atitudes de amor, e como nós ouvimos há pouco no nosso estudo, na nossa devoção, a vontade de Deus é feita quando nós amamos o nosso próximo assim como Deus nos amou.
Então, são todas atitudes de amor que vêm a partir da grande atitude de amor que Deus teve por nós ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Então, nós cristãos, nós agimos em amor, porém, para toda ação, há uma reação igual e contrária. Qual é a reação do mundo? O mundo reage dessa forma, né? Somente uma ilustração de uma igreja, não me lembro onde essa igreja é, que ela foi pichada por pessoas que reagem ao amor de Deus demonstrado pelas atitudes cristãs com falta de amor, com agressividade, com ataques à nossa fé e tudo aquilo que o mundo faz para tentar ridicularizar a nós cristãos, para tentar fazer com que nós cristãos talvez duvidemos do nosso Deus, ou seja lá o que for. Então, se por um lado nós temos a ação de amor dos cristãos, por outro lado nós temos muitas vezes uma reação de ódio e desprezo da parte do mundo. Então, isso traz, obviamente, sofrimento. A reação, essa reação mais dura do mundo com relação aos cristãos, geralmente traz sofrimento a nós cristãos. E o sofrimento é um fato que pode produzir ainda outros efeitos. O apóstolo Pedro ele se preocupou com isso e orientou os cristãos a não agir contra a própria fé. Vejam bem, não reagir de uma forma que fosse contrária à fé que nós cristãos temos. Pedro pede que a vida deles, a vida dos cristãos, seja coerente com a condição de filhos de Deus e que desenvolvam uma vida santificada. Hoje nós queremos entender como o apóstolo Pedro anima esses cristãos sofredores a desenvolverem uma vida santificada para honrar o nome do Senhor e para servirem de referência aos descrentes. Isso nós queremos falar, então. Como nós cristãos, que vivemos neste mundo que tantas vezes reage de forma covarde, de forma tão violenta contra a nossa fé, como que nós vamos viver em meio a este mundo, agir neste mundo e servir de referência a este mundo como amor de Deus. Um grande missionário disse que nós cristãos somos a Bíblia que o mundo lê. Se as pessoas que vivem no mundo e que atacam a fé cristã, eles não vão ler a Bíblia, mas eles vão ver as nossas atitudes. Como que nós, na nossa vida santificada, colocando em prática a nossa fé, poderemos mostrar para essas pessoas que não só não amam a Deus, mas muitas vezes atacam aqueles que amam a Deus, como que nós vamos poder mostrar que, apesar de tudo, Deus continua amando essas pessoas e Deus quer trazê-las para a família da fé. Então, nós vamos viver e desenvolver esta vida santificada, honrando o nome de Deus e servindo de referência a este mundo que está longe deste nosso Deus. Muito bem, primeiro passo, né? O que é a igreja? Nós já falamos um pouco sobre o que é a igreja, mas vamos relembrar. O que o mundo fala que é a igreja? Muitas vezes, o mundo diz que a igreja é um lugar de alienação e refúgio dos fracassados e incapazes. Outras vezes dizem que a igreja é uma organização supérflua e desnecessária, ou uma organização para enganar e explorar pessoas despreparadas e incultas. O que há de verdade e o que não há de verdade nisso? Obviamente que nós, quando entendemos igreja como instituição divina é uma coisa, quando nós olhamos para a igreja como organização humana, nós muitas vezes podemos talvez concordar com isso, né, com algumas frases. Mas nós estamos falando de igreja, de uma ação de Deus aqui no mundo. Não é um lugar de alienação e refúgio de fracassados e incapazes. Pelo contrário, é um lugar onde as pessoas se colocam nas mãos de Deus,
se nós formos olhar pelo lado espiritual, nós somos sim fracassados e incapazes, mas nós estamos na igreja exatamente para recebermos o conforto e tudo que Deus pode nos oferecer na sua palavra. Uma organização supérflua e desnecessária, né? Na visão do mundo, é claro que sim, para nós não, porque as bênçãos espirituais que nós recebemos na igreja, e obviamente, né, culminam na salvação eterna, são necessárias para a nossa vida, não só para termos uma vida melhor aqui no mundo, mas principalmente para termos a vida eterna. E uma organização para enganar e explorar pessoas despreparadas e incultas. Infelizmente, o lado humano muitas vezes tem feito isso. Infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem igreja, organizações que se dizem igreja, que usam a palavra de Deus para enganar e explorar, mas isso não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Deus está aí para trazer as pessoas para a luz de Cristo e torná-las cada vez mais preparadas para a salvação pela fé em Jesus. O que é a igreja, então? O que a palavra de Deus nos diz? Nós já vimos no estudo passado que a igreja não é uma invenção humana, ela foi estabelecida por Deus. A igreja, primeiro, é um rebanho de ovelhas. 1 Pedro 2,25, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. A igreja é o rebanho de Cristo. A igreja também é o santuário, ou é o templo de Deus. Na verdade, ali, essa referência está errada, não é 2 Coríntios 5,16, mas é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Obviamente, aqui o apóstolo Paulo está falando dos cristãos. Os cristãos são a igreja, e nós somos o templo de Deus. E ainda, a igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Então, nós temos aí o que a palavra de Deus fala sobre o que é a igreja. A igreja não é esse monte de coisas que o mundo pensa, né? Um lugar de pessoas despreparadas, sem conhecimento, que vão lá para serem enganadas, ou seja lá o que for. Mas a igreja, ela foi estabelecida por Deus. Esse conjunto de pessoas é o rebanho das ovelhas de Cristo, é o templo da habitação do Espírito Santo e também é o corpo de Cristo. Muito bem. Os cristãos têm uma comunhão íntima e vital com Deus, que é santo. Como tais, os cristãos desenvolvem uma vida de santificação com o auxílio do Espírito Santo. Deus diz, sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vejam bem, quando nós falamos em santidade, né, os cristãos vão desenvolver uma vida de santificação, nós precisamos compreender o que é santificação. Não é aquela vida da pessoa, eu sou santo, olha, eu não cometo nenhum pecado, nossa, a partir do momento que eu conheci Jesus, eu sou um ser humano perfeito. Não, nós somos imperfeitos, continuamos sendo imperfeitos, continuamos sendo seres humanos que têm a sua natureza corrompida pelo pecado, porém, quando nós recebemos a fé pela ação do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus, pelo auxílio e pela ação desse Espírito Santo, nós podemos viver uma vida de santificação, porque nós recebemos a capacidade de querermos, de tentarmos e de conseguirmos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é vida de santificação. É viver de acordo com a boa e santa vontade de Deus no nosso dia a dia. Por isso, ele diz, sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Essa é a nossa vida cristã. Buscarmos, nos esforçarmos, com a ajuda do Espírito Santo, para viver uma vida digna de filhos de Deus. Buscarmos viver uma vida de acordo com a santa e boa vontade do nosso Pai. Nação completamente dedicada a Deus. Pedro ressalta que os cristãos
salvos pela graça de Deus, vivem uma vida nova diferente da que tiveram antes da conversão. A finalidade da vida do cristão é anunciar os atos poderosos de Deus. Veja bem, nós temos uma transformação em nossas vidas, né? O apóstolo Pedro fala, né, que nós somos essa nação completamente dedicada a Deus. Então, nós tínhamos uma vida antes da nossa conversão, antes de sermos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Claro que muitos dos cristãos, eles já receberam esta nova vida no batismo. Tantos outros receberam essa nova vida mais tarde. Mas, de qualquer forma, a vida do cristão, ela é diferente da vida do não cristão. E ela tem essa grande finalidade, anunciar os atos poderosos de Deus. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, do nosso modo de viver, de nos relacionarmos com o nosso próximo, nós vamos anunciar os atos poderosos de Deus, que são os atos que culminam na nossa salvação. Boa noite, Terezinha, lá de Pelotas. Boa noite, Voirene. Sejam muito bem-vindas. Vamos se aproximando aí para o nosso estudo. Então, nós, como igreja, somos essa nação, fomos transformados e agora nós temos uma vida com uma finalidade, que é anunciar os atos poderosos do nosso Deus. O texto do apóstolo Pedro começa com a palavra portanto, o que nos remete ao que está escrito nos versículos anteriores. Ações de graça pela esperança viva, certeza da herança gloriosa nos céus, reservada para os filhos de Deus. Ao iniciar com portanto, Pedro passa a falar das implicações práticas da vida dos salvos. A obediência a Deus é muito destacada pelo apóstolo Pedro. Veja bem, nós temos tantas bênçãos de Deus, e aí Pedro diz, portanto, nós vamos viver como? Como pessoas que têm uma vida santificada. Isso envolve obediência. 1 Pedro 1:2. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Obviamente que a vida santificada tem a obediência a Deus como centro de tudo. Por quê? Porque a vida santificada é exatamente viver de acordo com o que Deus nos ordena na sua palavra. Na 1 Pedro 1:22, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm o amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Veja como a obediência é importante. E a obediência é a sequência da vida do cristão. A obediência, ou seja, as boas obras, ela não é exercitada na vida do cristão para serem salvos, mas sim porque são salvos. Esse é um ponto importantíssimo, eu quero até aumentar aqui para vocês possam ler aí. A obediência, que na prática são as boas obras, não é exercitada na vida dos cristãos para serem salvos, mas sim porque estão salvos. Esse é um ponto importante, porque nessa frase aqui nós podemos trazer apóstolo Paulo e Tiago para a nossa conversa. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro nas suas cartas, nos seus escritos, que a nossa salvação, ela nos é dada única e exclusivamente por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com boas obras, não tem nada a ver com obediência à palavra de Deus. Isso, praticar boas obras, a obediência à palavra de Deus não nos ajuda em nada para sermos salvos. E aí, Tiago diz assim, mas a nossa fé sem obras é algo morto. Ela está morta, não faz sentido. E talvez Lutero, ele tinha alguma birra com Tiago, mas Lutero, em certo momento, até sugeriu tirar a carta de Tiago da Bíblia. Mas nós entendemos muito bem, são visões, são pontos de vista e uma argumentação para um público diferente, em um momento diferente. O apóstolo Paulo fala daquilo que é necessário para ser salvo.
E as boas obras não tem nada a ver com o ser salvo. O ser salvo é única e exclusivamente pela fé. Mas aí nós precisamos de Tiago, porque Tiago nos lembra que, já que eu sou salvo, já que eu tenho a fé, isso vai naturalmente aparecer no dia a dia nas minhas boas obras, na minha obediência à palavra de Deus. Então, uma coisa não está desvinculada da outra. Paulo diz que para ser salvo, as boas obras não valem de nada. Obviamente que não. É só pela fé em Jesus Cristo que eu sou salvo. Mas a partir do momento que eu sou salvo, agora eu pertenço ao povo de Deus, eu vou sim praticar boas obras, eu vou buscar obedecer a palavra de Deus, porque eu já sou salvo e quero realmente ser um servo deste Deus que fez tudo para me salvar. Vamos debater um pouco, vamos conversar um pouco, né? Infelizmente, esse estudo ele foi preparado para um estudo presencial, né? Eu gostaria que vocês fossem respondendo aí, né? Já está aí na tela para vocês. E nós temos 2 textos bíblicos, né? Já dei a resposta anteriormente, mas eu gostaria que vocês comentassem aí. 1 Pedro 1,17, vocês o chamam de Pai, ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Deus julga de acordo com o que cada um tem feito, boas obras. Carta de Paulo aos Efésios 2,8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E aí quem conhece esse texto, ele continua, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso. Salvação, por obras ou por fé? Pedro fala que Deus julga de acordo com o que cada um tem feito, boas obras. Paulo diz que não é por boas obras, é presente de Deus pela fé que nós temos em Jesus. Enquanto vocês escrevem aí, Paulo Sperne, boa noite, Paulo, muito bem-vindo também ao nosso estudo. Hoje o estudo é um pouquinho mais curto, gente, quem chegou meio tarde aí, enfim, né, nós temos aqui aquilo que eu já tinha dito no slide anterior, nós temos 2 pontos de vista diferentes. Eu falei antes de Tiago, que fala que a fé sem obras é algo morto. Pedro também fala que Deus, ele olha para nós e julga de acordo com o que cada um tem feito. Lembrando, tudo isso a partir da nossa nova vida que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro isso. Como é que nós chegamos à salvação? Como é que nós somos aceitos por Deus? Não é por sermos bonzinhos, não é porque nós procuramos fazer o bem. Não, isso não nos torna melhores diante de Deus. Pelo contrário, a própria palavra de Deus nos diz que toda a nossa justiça, ou seja, tudo aquilo que aos olhos humanos parece de melhor, né, coisas que nós humanos elogiamos uns nos outros, nossa, como aquela pessoa é justa, como ela é caridosa, como ela é compreensiva, ou seja lá o que for, todas essas nossas qualidades humanas que nós reconhecemos uns nos outros, isso diante de Deus, para efeitos de salvação, não valem nada. Diz a palavra de Deus, são como um trapo de imundícia, aquele trapo que só presta para jogar fora, não serve mais para nada. Por isso, para salvação, nós precisamos única e exclusivamente da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a sua obra. E isso, diz o apóstolo Paulo, não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. Porém, quando nós recebemos esta fé, o Espírito Santo age em nossas vidas, nos perdoando os pecados, nos declarando justos diante de Deus. Agora nós somos capacitados a vivermos uma nova vida. E o que Deus espera dos seus filhos é que eles o obedeçam, é que eles coloquem em prática a sua santa e boa vontade. Por isso, a nossa salvação, obviamente, que vem única e exclusivamente pela fé, mas isso não exclui as boas obras. Pelo contrário, quando nós falamos de fé, naturalmente, nós esperamos ver os frutos, né? Ou seja, o próprio Jesus diz, quando nós temos uma árvore frutífera e nós vamos lá para colher os seus frutos e ela não nos dá frutos,
nós cortamos ela para que ela dê lugar a uma árvore que realmente produza frutos. Deus, quando nos enxerga como seus filhos, ele olha e espera que nós demos frutos também, sempre a partir da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O que podemos dizer de pessoas que se dizem cristãs, mas têm uma vida dominada por aqueles desejos que tinham quando ainda eram ignorantes? Nós vamos falar daqui a pouco sobre um outro tipo de pessoa, mas vamos falar primeiro dessas. Essas pessoas que se dizem cristãs, mas no dia a dia vivem dominadas por aqueles desejos que tinham quando ainda eram ignorantes. Esse texto de Pedro fala da antiga vida, das pessoas que ainda não eram crentes, das pessoas que não tinham a fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas na época do apóstolo Pedro, e ainda hoje, se dizem cristãs, procuram, né, se filiar a uma igreja cristã, muitos até participam com alguma regularidade das programações da igreja, ou pretendem estar pelo menos uma vez no mês na igreja para garantir lá o seu lugar, porém, no dia a dia vivem dominados pelos desejos que tinham quando ainda eram ignorantes. Vivem a mesma vida daqueles que não têm a fé em Jesus. O que nós podemos dizer disso? Simplesmente se declarar cristão é algo que me torna verdadeiramente cristão e merecedor de tudo que Jesus Cristo conquistou por mim na cruz? Simplesmente eu ter o meu nome lá na lista de membros de uma comunidade me torna alguém realmente cristão? Obviamente que não. Nós sabemos que mesmo dentro da igreja visível, né, agora falando da igreja visível, que é esse povo que se reúne e que se diz cristão, existem também os hipócritas, aqueles que apenas são cristãos da boca para fora, mas que na verdade continuam vivendo a mesma vida que vivem as pessoas que não creem em Jesus Cristo. E é importante nós avaliarmos a nossa vida e muitas coisas que hoje o mundo tenta nos convencer de que, não, beleza, né, vamos lá, você é cristão, você vai na igreja, mas esses conceitos aí já são muito antigos, muito ultrapassados, né? Vamos adaptar essa vida cristã aos novos tempos e vamos atualizar aí o que é obedecer a Deus ou não, né? Vamos colocar aí, vamos atualizar os 10 mandamentos, né? Afinal de contas, o mundo mudou tanto nesses últimos 2000 anos, né? Por que nós continuarmos seguindo essa palavra de Deus tão ao pé da letra? E é uma tentação muito grande. Pessoas que, não, eu tenho a fé em Jesus, mas eu vivo da forma como me faz feliz. Talvez essa é uma expressão que surgiu nesses últimos anos aí, e que é a maior falácia, a maior mentira que pode ser trazido para dentro da vida de um cristão. O importante é ser feliz. Não, às vezes o importante nem sempre é ser feliz. O importante é estar na fé em Jesus Cristo, que me garante a vida eterna. O ser feliz ou não aqui no mundo, isso é indiferente. É claro que todos nós queremos ser felizes. Claro que sim, mas nós sabemos que o próprio Jesus disse que por causa da nossa fé dele nós seríamos perseguidos, nós passaríamos por momentos de dificuldade, e nós sabemos também que a nossa dificuldades ou não que nós passamos aqui no mundo não tem necessariamente ligação direta com a nossa salvação. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, lembrar o que o apóstolo Pedro diz, nós devemos obediência ao nosso Deus. E se obedecer a Deus vai trazer sofrimento para nós, o mais importante é obedecer a Ele. Que bom que se nós pudermos viver uma vida de obediência a Deus e que isso também possa trazer muita felicidade para a nossa vida. Mas não necessariamente. Então, o que dizer de pessoas que se dizem cristãs, mas
que continuam vivendo uma vida dominada pelos desejos da carne, os desejos, vivendo aquela vida de quando não eram cristãos ainda. Só podemos dizer que nós lamentamos, porque essa pessoa está se enganando. Isso é o pior, né? Se ela acha que engana os outros ou não, infelizmente, né, isso para a vida dela não traz diferença. A questão é que ela está se enganando, achando que está vivendo uma vida cristã, mas está longe do caminho da vontade de Deus e, infelizmente, ela, nesse caminho, vai se perder. Outro tipo de pessoa. O que dizer, o que nós podemos dizer para as pessoas sem fé em Jesus e que apenas adotam um comportamento semelhante ao dos cristãos? Apenas imitação, talvez até frequentadores dos cultos, com a ilusão de que estão salvos. É bem parecido, mas um pouquinho, um pouco diferente, né, ali, essa questão. Aqui a pessoa, ela não tem a fé em Jesus, né, claramente ela não se vê como uma pessoa cristã, mas que acha que simplesmente imitar algumas atitudes dos cristãos vai fazer com que ela seja salva. Onde é que está baseado realmente, ou que motiva a sua, o seu frequentar os cultos e assim por diante? Vamos dar uma olhada em Romanos 14, 23, diz assim: mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Eu posso parecer, aos olhos humanos, a melhor pessoa do mundo, né? Praticando caridade, ou seja lá o que for, mas se não estiver baseado na fé, é pecado. Aí vem a grande diferença, e eu gosto sempre de falar com os nossos irmãos nos nossos estudos, a diferença grande de uma mesma atitude de uma pessoa cristã e de uma pessoa não cristã. Aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, pode parecer a mesma coisa. A pessoa, vamos dizer, agora nós estamos entrando no inverno aqui na região sul, né? Aqui em Curitiba nós temos muitos grupos que levam sopão, né? Uma sopa quente para aquecer as noites das pessoas que estão morando na rua. Aquela atitude, ela pode ser algo muito bonito aos olhos de Deus ou pode ser algo detestável aos olhos de Deus. Por quê? Se eu vou levar um prato de comida, uma sopa para alimentar um morador de rua, porque eu sou imensamente grato por tudo que Deus me deu, primeiramente pela salvação em Jesus, mas também por toda a condição que Deus me deu para a minha vida, para o meu sustento. Quando eu vou ajudar o próximo, movido por isso, pela fé em Jesus e motivado pelo amor que Deus teve por mim, isso pode ser uma coisa muito bonita aos olhos de Deus. Não que isso me faz ganhar pontos diante de Deus, obviamente que não, né? Mas nada mais é do que obedecer à vontade de Deus, é colocar em prática o amor para com o nosso próximo. Agora, se eu faço a mesma atitude de levar um prato de comida, uma sopa quente para um morador de rua, achando que isso vai me tornar merecedor de algo melhor na eternidade, isso aos olhos de Deus é algo abominável. Por quê? Porque não parte da fé, mas parte sim de um sentimento de que eu posso fazer algo para a minha salvação, para conquistar a minha salvação. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Interessante, nós precisamos crer também que Ele existe. Quantas pessoas negam a fé em Deus? Deus não existe, se Deus existisse... E aí vem aquele discurso, não vou dizer nem um discurso do ateu, porque
o ateu, que é ateu de verdade, ele também respeita a fé das outras pessoas, mas vem aquele discurso anticristão. Ah, se o seu Deus existisse, não existiria violência, não existiria fome, não existiria nada de ruim. Então, não é nem uma questão de duvidar da existência de Deus, mas querer atacar realmente a fé cristã. Mas diz o autor aos Hebreus que aquele que vai a Deus precisa crer que ele existe. Muitos não creem que Deus existe, mas procuram fazer algo bom, porque lá no fundo da sua consciência ele quer aplacar a ira de um ser superior. Por mais que não queira crer e aceitar esse Deus dos cristãos, lá no fundo do seu coração ele sente que ele precisa fazer algo de bom para que a força maior que gira o universo possa recompensá-lo. Mas tudo isso, por melhor que sejam as nossas ações, por mais bem intencionadas que elas sejam, se não partir da fé, se torna pecado diante de Deus, e não algo que Deus se agrade, não algo que alegre o coração de Deus. Que tipo de reação o cristão deve adotar diante das indagações dos descrentes, de acordo com 1 Pedro 3, 15 e 16? Aqui é uma coisa interessante, né? Nós cristãos, falando em vida santificada, nós lembramos que nós não só vamos obedecer a Deus, não só conhecer a palavra de Deus e buscar, com a ajuda do Espírito Santo, viver de acordo com essa palavra, mas enquanto nós estamos em um mundo, como eu já disse, né? O cristão é a Bíblia que o não cristão lê, e muitas vezes o não cristão não somente lê, mas questiona o cristão. Quantas vezes nós já não fomos questionados, né, indagados a respeito da nossa fé? Pedro escreve o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tenham como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Vejam bem, primeira questão, né, respeito por Cristo, o tratar como Senhor. O que significa tratar Cristo como Senhor? Aqui um outro parêntese que eu quero fazer, porque muitas pessoas pseudo-cristãs, digamos assim, que muitas vezes têm se enganado e andado por um caminho que não é verdadeiramente o caminho de Deus, dizem assim: olha, eu sou cristão, mas qual é a condição de eu ser cristão? Acho Jesus um cara muito legal, acho que tudo que ele fez foi assim, ó, fora de série, poxa, entregar a si mesmo para morrer na cruz por causa dos pecadores, dos nossos pecados, beleza. E eu quero que Jesus seja o meu salvador, as pessoas têm esse desejo. Porém, as pessoas não querem ter Jesus como seu Senhor. Ou seja, nós voltamos à questão da obediência. Vamos lembrar da época dos escravos, né? O escravo, ele faz o que o seu senhor, o seu dono ordena. O apóstolo Paulo, tantas vezes, no início de suas cartas, ele se coloca como escravo de Cristo. Ele está trabalhando e agindo porque ele obedece a Jesus Cristo. E aí nós precisamos ter primeiro Jesus como o nosso Senhor. Nós lembramos o que Jesus diz aos seus discípulos antes de subir aos céus: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. Nós cristãos devemos obediência a Jesus, porque ele não só é nosso Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Então, nós cristãos, primeiramente, precisamos reconhecer que Jesus é nosso Senhor e, a partir do estudo constante da sua palavra, a partir desse alimento que nos dá força espiritual, nós estejamos sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquemos a esperança que nós temos. Muitas vezes, quando nós falamos em testemunho, né, as pessoas, pastor, mas eu não sei o que dizer, e até, no meu entender, isso é uma questão muito pessoal, eu acho que esse testemunho, entre aspas, essa abordagem das pessoas na rua, seja para dar folheto, seja lá o que for, eu acho isso uma coisa muito invasiva. Porém, nós devemos estar prontos, sim, para falar da nossa fé, principalmente quando nos for pedido. Nós devemos viver essa nossa fé no dia a dia através das nossas boas ações, através
do nosso bom exemplo, obedecendo a palavra de Deus, e isso necessariamente, consequentemente, vai causar uma curiosidade por parte de outras pessoas, e muitos vão querer saber, né, me fala um pouco sobre essa sua fé. Por que você vive assim? Nós devemos estar prontos. Nós não precisamos ter discursos elaborados. Precisamos conhecer a respeito da nossa fé, da obra de Deus em nosso favor, e aí sim falar para as outras pessoas da esperança que nós temos. Continua Pedro. Porém, façam isso com educação e respeito. Isso é importante. Não adianta eu querer enfiar goela abaixo das pessoas aquilo que eu creio. Tudo deve ser feito com amor. Amar o nosso próximo como Deus nos amou. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Nós não precisamos e nem devemos entrar em batalhas teológicas e filosóficas contra aqueles que não têm a fé em Jesus. Porque isso vai demonstrar ou vai trazer um exemplo muito ruim. Nós devemos simplesmente colocar em prática o amor ao próximo. Não querer retrucar, não querer revidar a qualquer tipo de ataque que possa vir por parte do mundo em reação à nossa vida cristã. Como nós dissemos lá no começo, a vida cristã, as nossas atitudes de amor causam uma reação no mundo, porque os inimigos de Deus não querem que os cristãos vivam e espalhem o amor de Cristo. Mas nós devemos estar sempre prontos a continuarmos firmes nessa fé, vivendo de acordo com a boa vontade do nosso Deus. Isso trará um bom exemplo e fará com que as pessoas que nos atacam fiquem envergonhadas. Quais as qualidades que o cristão deve desenvolver em sua vida? Como conseguir ser mais ativo e produzir muita coisa boa, de acordo com o versículo 8? Vamos à leitura, então, desse texto. Estamos aí no final chegando ao final do nosso estudo. Antes de terminar e comentar essa última parte aí, boa noite, Claudemir. Boa noite também, seu Elis Klippel, Elin, lá de Cacoal. Boa noite, Elin. Muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico também. Um grande abraço para todos lá de Cacoal. Então, as qualidades do cristão, que o cristão deve desenvolver em sua vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso, mesmo que façam todo o possível para se juntar à bondade e à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de Pedro são palavras muito importantes para nós cristãos. Como nós já falamos, o apóstolo Pedro está falando e orientando a pessoas que já tiveram as suas vidas transformadas pela ação do Espírito Santo. E tanto naquela época quanto hoje, muitos cristãos acabam tendo dúvida, como que eu devo viver como cristão? E aí nós mergulhamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz como nós devemos ser. Infelizmente, algumas pessoas pensam, eu não vou viver assim, sei lá, as pessoas vão querer me achar um Caxias, alguém que enfim, chato nas coisas. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos relembrar todos os dias, porque, de novo, nós somos tentados pelo mundo a vivermos uma vida de acordo com aquilo que o mundo nos oferece.
E tantas vezes o mundo nos oferece coisas disfarçadas ou travestidas de cristandade e nos convence a vivermos uma vida, enfim, de qualquer jeito. Mas vamos olhar o que o apóstolo Paulo, ou melhor, o que o apóstolo Pedro diz, que nós recebemos poder de Deus, né? Por meio do conhecimento que nós temos da sua palavra. Deus nos transformou pela fé. Deus, através da sua palavra, veio a nós, através dos sacramentos, vem a nós e continua diariamente nos transformando. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais equipados nós estamos para vivermos uma vida. Então, Deus, ele continua na sua palavra vindo e nos dando dons preciosos. Ele continua ainda hoje, assim como fez no dia de Pentecostes, pela ação do Espírito Santo, fazendo coisas maravilhosas na vida dos seus filhos, ele continua fazendo isso hoje. Talvez não de forma tão extraordinária e visível, mas ele continua, sim, lá no nosso coração, nos transformando e nos capacitando. E aí, olha só o que Pedro diz, que nós devemos fazer todo o possível para juntar a bondade e a fé que nós temos. A fé é algo transformador. A bondade é aquilo que se demonstra na nossa vida. E aí ele fala de algumas qualidades que nós devemos cultivar. Bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança e devoção a Deus. A devoção nós ainda juntamos amizade cristã e amor. Vejam qualidades e atitudes que nós cristãos devemos procurar desenvolver pela ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Com certeza, quando nós submetemos a nossa vida à ação de Deus, quando nós permitimos que o Espírito Santo venha, quando nós nos alimentamos na palavra do nosso Deus, nós sim poderemos desenvolver essas qualidades que Deus nos dá. E aí o versículo 8 diz, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Né? Vamos guardar aí, depois vocês anotem aí no caderninho e façam uma lista para que todos os dias vocês possam olhar essas qualidades, as qualidades que nós cristãos precisamos ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus. Vejam que orientação prática do apóstolo Pedro para hoje. Como é que eu vou poder desenvolver uma vida santificada da melhor maneira? Eu não preciso ficar imaginando. Pegue esse texto do apóstolo Pedro, olhe essas qualidades, a orientação que ele nos dá. E aí ele diz que se nós colocarmos isso em prática, todos os dias nós vamos poder fazer com que essas qualidades aumentem. E aí sim, nós poderemos produzir muita coisa boa. Nós poderemos ter uma vida santificada que realmente faça diferença. Não para a nossa salvação, porque nós já fomos salvos pela fé em Jesus, mas faça diferença também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Imaginem se nós pudermos todos os dias compartilhar através das nossas atitudes, das nossas relações com o nosso próximo, através das nossas palavras, essas qualidades, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor. Imagine nós praticarmos isso sempre em nossas vidas. O quanto isso transforma, não só nós mesmos, mas principalmente aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Quantas intrigas na família nós podemos evitar colocando em prática essas atitudes? Quantos problemas no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa vizinhança, na escola, enfim, o quanto de problema pode ser evitado quando nós colocamos essas atitudes em prática? Quantas pessoas podem ser transformadas e virem a conhecer o amor de Deus em Jesus Cristo por essas atitudes? Talvez um parente nosso que não conhece Jesus ou ainda não tenha fé nele, talvez um colega de trabalho, um vizinho,
uma pessoa que pega o mesmo ônibus com a gente todos os dias, quando nós desenvolvemos uma vida santificada, Deus, que já agiu em nossa vida, também pode continuar agindo através das nossas vidas, na vida de muitas pessoas ao nosso redor. A igreja vive uma vida santificada, desenvolve uma vida santificada. Lembremos sempre disso, esse é o nosso tema de hoje, né? Nós fomos escolhidos para anunciarmos os atos poderosos de Deus. Nós, como igreja e individualmente como cristãos, nós somos chamados para anunciar os atos poderosos, esses atos que nos transformaram de inimigos de Deus em seus filhos amados. Esse nosso Deus que continua nos capacitando na sua palavra e nos sacramentos. Ele quer que nós vivamos uma vida santificada individualmente e como igreja, como seu povo aqui no mundo. Porque, relembrando o que já disse em alguns estudos passados, e aí fica a dica de um livro aqui para vocês procurarem ler, Os Ajudantes de Deus. Tudo aquilo que era impossível para a nossa salvação, Deus fez e realizou no seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que é possível para a salvação dos homens, ou seja, o falar de Jesus para os outros, isso cabe a nós. Nós como igreja, nós como cristãos. Fomos chamados para sermos ajudantes de Deus, para falarmos aos outros a respeito dos atos poderosos do nosso Deus em nosso favor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ânimo, nos dê capacidade através da sua palavra para desenvolvermos essas qualidades cristãs, para podermos assim, de uma melhor forma, como diz o apóstolo Pedro, produzir coisas boas como resultado do conhecimento que nós temos do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar a bênção para encerrarmos esse nosso momento de estudo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, era isso o nosso estudo para hoje. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham gostado também. E quem quiser, eu vou deixar esse texto ali para nós anotarmos as qualidades, né? Depois vocês podem voltar e assistir de novo, mas olhem, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. Anotem lá num caderninho, numa folha ali, essas qualidades que o apóstolo Pedro nos diz para nós desenvolvermos e vamos buscar colocar isso em prática no dia a dia. Vamos ver que não é tão difícil assim, ainda mais quando nós permitimos que o Espírito Santo venha atuar em nossas vidas. Antes de dar tchau ainda, Jadina Carvalho, boa noite também, muito bem-vinda. Pessoal, amanhã às 19h30 nós temos o nosso culto semanal aqui da comunidade São Marcos. Estão todos convidados aqui pelo Facebook da comunidade a acompanharem conosco o nosso culto no segundo domingo após Pentecostes. Agora iniciamos a parte não festiva do ano, né, o tempo comum, tempo de crescimento da igreja, e mesmo em nossas casas nós vamos seguir firmes como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, firmados na sua palavra e estudando cada vez mais esta palavra, para assim estarmos preparados para sermos testemunhas do amor de Cristo. Claudemir, muito bom, obrigado Claudemir por acompanhar, obrigado a todos que acompanharam o nosso estudo hoje, aqueles que vão assistir depois a reprise também. Estamos sempre prontos aí a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que é sempre um prazer poder esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado a respeito desse nosso estudo. Então, uma boa noite a todos, nos vemos amanhã às 19h30 para o nosso culto semanal. Que Deus proteja e abençoe cada um de nós nesta noite e até amanhã.